Bom, gente, boa noite. A gente vai começar essa atividade aqui a partir do ponto que a gente parou na última aula, que é quando a gente entregou o funcionamento desse supervisório, digamos assim, com a integração funcional entre o que eu estou fazendo aqui e o que eu vou utilizar de aplicação no sistema de controle de nível que a gente fez de PID na sala. Para isso a gente vai começar a fazer algumas coisas um pouco mais administrativas aqui, né? Porque nesse ponto que a gente está, algumas coisas não são funcionais. Eu vou iniciar a simulação aqui e mostrar para vocês qual que é o detalhe que eu quero fazer de alteração e a partir do ponto que a gente vai trabalhar. É só o computador pensar um pouquinho aqui, daí a gente já vai ver. Mas iniciando um pouco a explicação, os campos de texto que a gente está vendo aqui são estáticos. Por exemplo, título, usuário, data, hora, tudo isso aqui são campos estáticos. Só tem na verdade, quatro campos que a gente utilizou aqui que eles não são estáticos até agora, né? A gente utilizou esses campos de entrada de dados, setpoint, proporcional, integral e derivativo aqui, onde eu coloquei uma informação e eu passei por cima dessa informação, não expliquei muito porque eu ia fazer outro vídeo para explicar, que no caso é esse. A gente vai fazer a utilização a partir desse momento de placeholders. O que são os placeholders? Deixa eu maximizar um pouquinho esse projeto que a gente tem, para a gente ter uma visualização um pouco melhor. Aqui nós temos os campos onde a gente consegue dar a entrada de valor de setpoint, valor proporcional, integral e derivativo. Esses são os únicos campos que eu estou colocando como placeholder e com um ponto de entrada de informação de valores. Os campos de título, usuário, data hora são textos estáticos. E o que eu quero fazer na aula de hoje? Eu quero fazer a utilização deles para indicar a troca entre processo, gráficos, alarmes, etc. Sobre, enfim. Eu quero poder clicar aqui e receber uma informação aqui. Eu também quero poder colocar aqui a data e hora, coisa que eu não coloquei. Então aqui está estático, né? Eu vou ensinar agora como que faz. Bem como também eu vou colocar o usuário, só que o usuário eu vou deixar para a próxima aula, o próximo vídeo, porque no próximo vídeo eu vou fazer a explicação sobre o uso dos usuários, sobre a criação do sistema de gerenciamento de usuários. Aí a gente vai completar um pouquinho mais esse nosso projeto. Nesse primeiro momento, então, eu vou ensinar a função dos placeholders, que já estão sendo usados aqui nessa parte, e como fazer a utilização deles para poder apresentar data e hora para a gente, poder apresentar uma variação de textos aqui. Eu vou apresentando os nomes para vocês sobre o que a gente está falando, ok? Parando a simulação aqui, vamos vir para o nosso processo. Aqui no Visualization a gente tem o processo como um todo. A gente vai entrar aqui, deixa eu até dar um logout, porque eu não quero ficar logado nesse momento. Meu software fechou para ajudar um pouquinho, né? Enquanto ele vai abrindo de novo, deixa eu abrir aqui, Master Tools. Sempre pode acontecer isso, viu, gente? A gente vai estudar um pouquinho sobre como que funcionam os placeholders. O que são os placeholders? Placeholders são os reservadores de espaço, né? São variáveis que eu coloco, na verdade, espaços que eu coloco em algum campo de texto para travar aquele campo de texto para ele não ser com um texto estático e sim para ele receber o valor de alguma variável. E o placeholder, ele indica o tipo de dado que vai chegar naquele campo de texto. Então, por exemplo, o mais simples, mostrando aqui para vocês, seria o %i, por exemplo, o %d, que vai printar, vai colocar um valor inteiro escrito no campo de texto. Então, por exemplo, imagina que lá no código eu tenha, lá no campo de texto, escrito exatamente isso aqui, ó, value, dois pontos, espaço, %i. Esse %i aqui vai ser substituído pela variável que vai estar lá no meu text variable. Então, placeholder reserva um espaço onde a gente vai colocar uma variável que a gente quer apresentar. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma variável chamada AI_counter, onde o valor dele está em 12. Se eu colocar isso daqui escrito no campo de texto, velo, dois pontos, espaço, %i, o placeholder aqui, esse placeholder na execução vai ser substituído pelo valor atualizado do counter, que está aqui no PLC underline PRG. Ou seja, o que vai aparecer na tela de verdade? Velo, dois pontos, espaço 12, que é o valor lá da contagem. Uma coisa que tem que ficar claro para vocês isso daqui sempre vai ser substituído pela variável que vai estar no campo de variável text variable ou pode ser inclusive
Dynamic Text, que a gente vai utilizar também, tá? Deixa eu ver se o meu sistema já abriu. Aqui, exatamente. Vai abrindo enquanto eu vou explicando. Então, a gente vai usar algumas coisas diferentes, mas independente do que a gente venha utilizar, isso daqui é uma indicação do que a gente vai substituir naquele campo. Tá? Aqui, por exemplo, a gente utilizou na aula a questão do %f. Só que o %f que a gente utilizou não foi tão simples assim. A gente colocou esse %f com algum acompanhamento. Então, quando a gente colocou lá %f 5.2, o que aquele %f 5.2 fala? Ele mostra para a gente a quantidade de casas antes do ponto e depois do ponto que a gente vai mostrar. Então, 5 antes, 2 depois. Entenderam? Então aqui, por exemplo, esse caso aqui, ó, 1.12, se eu colocasse o F 5.2, 1.12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né, no caso aqui. Se eu colocar o %F 5.2, apareceriam 5 casas antes aqui do ponto decimal. Então, como só tem uma, aparece uma. E 2 após, ou seja, seria um arredondamento, né? Seria 1.12 que apareceria e não esse daqui. Você pode perceber que aqui ele fala que o normal é o formato 1.6, parece que é o que está escrito aqui, né? Bom, na minha apresentação, na minha aula, se vocês forem olhar aqui em processo, eu coloquei exatamente isso aqui, ó, 5.2f. E aqui a gente tem já, eu até falei do contrário, né, mas beleza, me corrigindo, 5.2f significa quantas casas antes e quantas casas depois do ponto decimal que a gente vai ter. Bom, continuando então. Algumas coisas que a gente vai utilizar não são apenas números. Aqui, deixa eu até mostrar aqui, né? Esse % 5.2f foi colocado no campo de texto, aqui. E lá embaixo a gente tem uma variável. Cadê aqui? Text variable. Eu apontei para o PID underline 0 setPoint, ou seja, é o setPoint do meu bloco PID que eu fiz na aula. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui na parte de título. Aqui em título, a gente tem só título escrito aqui. E eu quero substituir isso aí por um texto que eu vou colocar aqui, certo? Já vou ensinar aqui algumas coisas diferentes. Eu vou ensinar algumas coisas que são conhecimentos múltiplos, né? Eu vou falar sobre placeholder, mas ao mesmo tempo eu vou falar agora também sobre lista de textos e texto dinâmico. Então vamos lá, esse texto aqui ele vai trocar dinamicamente de acordo com a aba que eu for fazer a transição. Ou seja, se eu clicar lá na minha tela visualização, se eu clicar aqui em processo, eu quero que apareça aqui o título da tela processo, gráficos, eu quero que apareça aqui gráficos. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em título. E eu vou substituir o título por %s. De onde que eu tirei esse %s? Eu vou vir aqui no Help do CodeSys, que é o CodeSys Help Online. A gente vê que aqui, ó, para informar texto, a gente tem o %s como o texto padrão, o placeholder que eu coloco lá no campo de texto. E aí eu tenho que colocar uma variável. Como que eu vou colocar uma variável? Aqui, ó, a gente vai vir agora na propriedade desse campo de texto. A gente vai clicar em Text Variable e selecionar. Só que a gente não tem ainda uma variável de texto. Eu poderia usar uma variável estática com um texto estático, mas não é isso que eu quero. Eu quero fazer transição. Cada vez que eu apertar o botão, eu jogo um número diferente, um valor diferente de texto nesse campo que eu vou reaproveitar nas telas, né? Então, eu vou vir aqui na parte de pouso aqui embaixo e eu vou vir aqui e criar uma nova lista de textos. Vale dizer que tudo que eu digito no projeto vira uma lista de textos. Por exemplo, a gente tinha digitado aqui entrada de água, setPoint, proporcional. Tudo que eu digito vem para uma Global Text List. Tudo, absolutamente tudo. Tá aqui, ó. Vocês podem procurar. Que eu vou fazer? Eu vou criar uma minha. Então eu vou colocar aqui, ó, botão direito, adicionar objeto e eu vou colocar aqui lista de texto. Aí eu vou chamar aqui textos título. E aqui eu vou criar quais são os textos que eu quero que apareçam ali em cima.
ali naquela parte onde tem hoje título como estático. Vão ser os nomes das telas, né? No caso vai ser processo. Aí eu vou criar mais uma aqui chamada gráficos. Vou criar mais uma aqui chamada alarmes. Outra chamada configurações. Perdão, configurações. E uma que é a sobre, que são as telas que eu tenho. Se você for olhar em Visualization, tem uma, duas, três, quatro, cinco telas. São essas 5 possibilidades aqui. Deixa eu fechar esse Global Text List. Quanto menos informação desnecessária, melhor no projeto. E pronto, a gente tem essas informações com um ID aqui, ó. Esse ID é identificação. Essa identificação vai mostrar para mim qual que é a informação que eu devo colocar, que eu devo deixar aqui como referência. Então, por exemplo, eu vou colocar mais um campo aqui, 5, e eu vou colocar assim, ó, sem informação, um tracinho só. Se eu vier aqui na parte de título, e eu selecionar aqui, ó, esse campo de texto, vier aqui agora na parte de variável de texto que a gente vai utilizar. A gente pode utilizar estático, como eu falei, ou pode usar texto dinâmico. Para texto dinâmico, a gente tem que selecionar aquela text list que a gente criou. Aqui eu tinha deixado selecionado system, não é system que eu quero. Eu quero textos título. E aí eu vou colocar o index. O que, que vai ser o index? O número desse item que eu quero aqui. Por exemplo, eu vou colocar esse tracinho aqui, ó, como referência. Eu vou colocar travado primeiro, depois eu vou trocar. Então, eu venho aqui em título, text index 5. Deixa eu conectar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Esperar um pouquinho, o computador pensar. Transferir o código, sim, sim. Vou mandar o projeto rodar. E aí, o que a gente vai perceber agora? A gente tem aqui em Visualization, nada, só o tracinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa eu aumentar o tamanho da tela. Aqui. Olha lá, tracinho só, que é daquele título que eu coloquei travado. Só que eu quero trocar a informação. Bom, agora a gente consegue setar um valor de variável, uma variável que vai servir de referência. E essa variável eu vou jogar um valor nela. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir no meu programa do CLP e aqui eu vou colocar dentro da parte de variáveis globais do meu CLP, eu vou criar uma lista de variáveis para visualização. Então eu vou vir aqui, botão direito, adicionar objeto, lista de variáveis globais. Variáveis, não imagens, né? Deixa eu só ficar offline aqui, né? Logout. Vou criar uma nova lista de variáveis globais, vou colocar aqui como variáveis visualização. Qualquer nome que vocês quiserem criar é válido. Eu gosto de fazer em texto, eu vou deixar aqui como qualified, para saber que eu estou trabalhando com variáveis de visualização. Aí eu vou vir aqui, eu vou criar uma variável chamada id texto título. E eu vou colocar essa variável como inteira. O que eu vou fazer agora? Lá no meu título, nesse campo de texto, eu vou vir aqui no meu texto dinâmico, tá? Como eu falei antes, se fosse esse texto estático, eu poderia colocar uma variável de texto aqui, mudar o valor do texto, etc. Mas o texto dinâmico é mais prático para essa aplicação. A única coisa que eu vou fazer é que eu não vou colocar um valor estático aqui, como eu coloquei. Eu vou apontar isso para uma variável. Então, eu vou clicar aqui nos dois pontos. Eu vou vir aqui e buscar dentro das variáveis globais que eu tenho, variáveis de visualização.
id texto título. Olha lá, variável de visualização, id texto título. E aí eu vou colocar ela inicializada, perdão, com um valor, já 2 pontos igual 5, para ela já começar com um valor e deixar aquele tracinho lá como base, tá? E como que a gente vai fazer para trocar isso, para trocar esse texto agora, conforme o botão que eu for clicar? Menu. Eu venho aqui no menu, esse processo é um botão, aí eu vou aqui dentro do mouse clique criar um evento. Então aqui eu vou criar um evento que vai fazer a transição. De que maneira que vai fazer a transição? Eu vou jogar um valor naquele campo que é o id texto título. Acho que foi esse o nome que eu criei para variável. Deixa eu clicar aqui. A gente tem o chave frame visualization que já foi feito no outro dia. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e eu vou escrever variável. Então eu vou escolher... Ah, não, mas escrever variável não é o que eu quero. Eu vou fazer um código, é mais fácil. Prefiro fazer por código. Então, executar código ST. O que vai ser esse código ST? Eu vou ter aqui, ó, as minhas variáveis de visualização. Ctrl barra de espaço já busca isso aqui. Ponto. ID texto título, 2 pontos igual. No caso do texto processo, é o 0. 2 pontos igual 0. Então, fiz um códigozinho ST que vai ser executado toda vez que o meu botão for pressionado. Ou seja, quando eu clicar, ele vai jogar o valor do ID texto título como 0. Isso para o botão processo. Eu vou dar OK aqui, eu já copiei esse texto para ser mais rápido. Eu vou vir aqui em gráfico, vou fazer a mesma coisa. Cliquei aqui, executar código ST, e aqui eu vou colocar referência 1. Aqui eu vou fazer referência 2. Aqui 3. Aqui. Não, escrever variável não, desculpa. Escrever código ST. Aqui eu vou fazer 4. Então agora a gente vai ter uma transição de texto naquele campo, tá? Então vou clicar aqui em login. Sim. Tá pensando um pouquinho, o computador não é tão rápido quanto poderia ser. Vamos ver como que vai sair aqui. Não, deixa eu pegar aqui o visualization, né? Pronto, aqui a gente tem a tela geral. Cliquei em processo, mudou lá para processo. Lembrando que eu não criei uma tela inicial, né? Por isso que ficou sem nada aqui. Ficou sem tracinho e já estava na tela processo, enfim. Não criei uma tela de entrada. Cliquei em gráficos, ó, gráficos. Alarmes, alarmes. Configurações, configurações. Sobre, foi para a tela sobre. Eu poderia também não ter esse título aqui, eu poderia simplesmente fazer uma animação para esse botão ficar pressionado quando a tela mostrada fosse a tela que tivesse sido selecionada, né? Cliquei em processo aqui, ficaria com a animação de pressionado, é uma possibilidade. Porém, eu quis mostrar a funcionalidade da variação do campo de texto. Além disso, a aula, né, no caso daqui, é aproveitando essa questão dos placeholders para explicar como fazer algumas coisas, algumas animações. Além de entrada de texto, alteração de texto de acordo com uma lista de texto dinâmica. E além disso, agora a gente vai colocar a data e hora aqui. Bom, então vamos continuar aqui. Para colocar a data e hora nesse outro campo, que é o campo de cabeçalho, aqui também ainda está estático. Então a gente vai ter que substituir isso aqui por um placeholder, alguma coisa que seja dinâmica. Como que a gente vai fazer isso daqui? A gente vai vir aqui no help e vai ver o que que aponta para a hora, né? Se você for olhar aqui, aqui a gente tem o printing date and time. Então aqui a gente consegue ver que tem esse tipo de comando aqui para jogar várias informações possíveis. Então, por exemplo,
%T, colchetes y, vai mostrar a data em 4 dígitos. Se eu pegar e colocar aqui, por exemplo, %T, com letra maiúscula, vai mostrar o mês com o nome completo, etc, etc, etc. E eu posso fazer combinações disso daqui. Dentro do mesmo espaço, eu posso colocar combinações dessas informações e montar uma estrutura. Então, por exemplo, aqui, ó, HH, se vocês forem olhar aqui em cima, HH, hora em formato 24 horas, 0h23. Se você for olhar aqui os dois pontos, é só separação de texto. MM minúsculo significa o quê? MM minúsculo significa minutos com zero à frente, leading zeros, né? Não vai mostrar com escondido o zero. Se eu colocar só M, ele fica sem o leading zero. Eu acho que fica mais bonito com o zero sendo mostrado na frente, se tiver, né? Em vez de ficar só 1, fica 0, 1. Então, se eu colocar isso daqui no campo, o que vai acontecer? Ele vai mostrar para mim hora, minuto, segundo e milissegundo. Aí eu posso fazer uma montagem do jeito que eu achar mais interessante. Eu vou pegar uma montagem já feita de um site que é muito bom, que chama CodeSysForge. Esse CodeSysForge ele serve como base para muitas informações aqui, ó, de exemplos para fazer visualização, automação, etc, etc. Aqui ele fez essa montagenzinha que eu achei muito boa, ó, %T, DDD, etc. Esse aqui vai mostrar pra gente o dia, o mês, o ano, um texto, etc. Vai ficar bem bonitinho. Já vou aproveitar esse aqui que já foi montado nesse CodeSysForge. Mas eu vou fazer algumas alterações. Eu vou vir aqui, clicar nessa parte e substituir. Viu que ficou pequeno o campo de texto, né? Deixa eu puxar esse desenho para o lado, porque senão não vai caber. Eu vou puxar, aumentar o tamanho desse campo de texto também. A gente colocou aqui largura 260, eu gosto de trabalhar com números mais redondos, 250. Para mim, né, ficou um pouquinho mais redondo. Bom, vamos fazer um login. Cadê o processo? Visualization, isso. Vamos lá e vamos ver o que vai aparecer para a gente entender certinho o que está acontecendo. Confirmando o download, né? Dei uma confirmadinha aqui que o sistema está gravando, porque vai que eu estou gravando esse tempo todo e nada do que eu fiz foi, né? Olha lá o que apareceu na parte de cima. Sun, November. Isso aqui está em inglês, né? Então a gente tem aqui, ó. Domingo, novembro, 12 de 11 de 2023, 22 e 7, com segundos aqui. A gente pode alterar isso daqui, tá? Quer ver? Aqui está separando com ponto a data. Geralmente a gente usa a barra, né? Tá até escrito aqui embaixo, ó, 12 do 11, né? E além disso está escrito em inglês, Sun 9, seria dom, né, de domingo, e o 9 manteria, né, November. Como que a gente altera isso? Vamos dar um go online aqui, um logout, e agora a gente vem aqui no poll, para mostrar para vocês o que acontece. O próprio sistema cria variável de texto também, tá? Se vocês forem ver aqui, tem as descrições, aonde a gente tem o ID e a gente tem o padrão. O que está escrito? A gente não vai mexer no ID, a gente vai mexer aqui no padrão. Então, por exemplo, a gente tem escrito Sunday, Sun, né? Abreviado. Seria DOM, de domingo. E aqui a gente colocaria o que? Domingo, que seria o texto completo. Tem como colocar lá também, mas ficaria muito extenso. Eu não vou trocar todos, porque não é o objetivo agora, mas é só para mostrar a ideia de como que faz a troca. Vocês poderiam substituir isso aqui tudo para colocar tudo isso aqui em português. Existe outra possibilidade também de criar traduções, colocar em várias línguas dentro do mesmo CLP, mas não é para esse momento. Vamos vir aqui no cabeçalho e vamos fazer uma alteração, tá? Qual que vai ser a alteração? Deixa eu vir aqui no campo de texto. Tá pequenininho aqui, deixa eu arrumar aqui.
Campo de texto aqui está separado dia, mês e ano por ponto. Eu vou colocar barra. Acho que fica mais bonito. Vou deixar o resto do jeito que está, hora, minuto, segundo. Agora vamos ficar online, vamos ver o que vai acontecer. Comunicação, login. Alteração online. E agora a gente espera um pouquinho, né? Eu ainda vou fazer uma edição para acelerar essa parte, cortar essa espera, que não é necessário. Vamos lá. Por enquanto a gente espera. Olha lá, agora a gente já tem, ó, escrito domingo, novembro, 12 do 11. É engraçado, as barras não substituíram, hein? Será que eu não dei Enter no texto? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos clicar aqui em cabeçalho. Ué, não foi. Engraçado, não substituiu. Me pegou de surpresa. Provavelmente ele não deixa substituir, então. O que eu queria falar nessa aula era isso. Eu queria utilizar esses placeholders e eu queria mostrar que a gente tem como pegar e como utilizar eles para fazer certas automações no processo. Ou seja, aqui eu coloquei um campo de texto que ele é editável de acordo com uma lista de texto dinâmica. Aqui nós temos a parte de cima onde a gente tinha a data que era estática e agora eu consigo mostrar a data de acordo com a hora do sistema. Enfim, temos algumas atualizações já no nosso projeto. O nosso próximo vídeo vai ser sobre questão de gestão de usuários, certo? Espero que vocês tenham gostado. Vou começar a gravar o próximo vídeo agora.